21 de fevereiro de 2018, né? Estou aqui com uma presença marcante, histórica, na cidade de Brusque, Ciro Rosa. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui com ele, me recebendo na sua casa. E prazer em recebê-lo aqui no canal 24 Horas, né? A gente hoje está com um trabalho registrando a história de Brusque, as pessoas de Brusque. E, acima de tudo, né? 2018 é um ano muito importante para todos nós brasileiros, né? Ano eleitoral. E também Copa do Mundo, Copa na Rússia, né? Muito frio por lá nesse momento, mas enfim, a vida está seguindo e é sempre bom falar com o Ciro Rosa, até porque historicamente foi uma das pessoas que transformaram, né? Deram uma nova roupagem, uma nova vida a Brusque. Quando eu cheguei em 87, 88, comecei na Rádio Araguaia FM, me lembro bem quando o Ciro assumia, né? A transformação que essa cidade teve historicamente, né? E mudou a sua vida também, entrar para a política, um dia nós já falávamos disso, né? Aquele sábado que, né, mudou a tua vida, né? E é sempre bom recebê-lo aqui e você levar o seu carinho, a sua informação também à nossa cidade e a todos aqueles que gostam da nossa amada Brusque Imortal. Seja bem-vindo. Ok, Barana, eu que agradeço essa oportunidade que você está me dando para falar sobre o momento presente, mas quero deixar um abraço carinhoso a todos que estão nos assistindo, enfim, a todos os brusquenses. Ciro, na verdade todo mundo, a pergunta é essa, né? Política, né? 2018, ano eleitoral, nós temos que lutar contra a reeleição de alguns aí que... Tem muita gente boa na política? Tem, mas tem uma cacalhada também, tem. E a pergunta é essa, você que militou como deputado estadual por 2 vezes, prefeito na cidade de Brusque, historicamente, né? Tem um conhecimento, um lastro e grande, obviamente, grande contato político, mesmo hoje não sendo, estar à frente de qualquer ação no executivo ou no legislativo, né? Como é que você vê hoje a nossa política quando um deputado, né, com mala de dinheiro correndo, com um ex-ministro e 52 milhões, como é que o Ciro Rosa, político, vê esse tipo de comportamento na política brasileira? Olha, você sabe que em todos os segmentos, né, tem os bons, tem os que não são tão bons, tá entendendo? E tem os pervertidos, né? Mas é claro que tudo que aí está, Banana, passou por uma decisão política e necessariamente passará por ela. Você sabe que cabe, na verdade, ao Congresso fazer as leis, cabe ao Judiciário cumprir com a Constituição, com as leis existentes. Quer dizer, isso é um processo democrático. E tem muitas vezes que pessoas assim, meio desiludidas com a política acabam dizendo que eu não vou votar em ninguém, não acredito na política, mas tudo vai passar por ela. Entendi. Então é preciso que a gente se politize, entende? Que se aprofunde nessas próximas eleições, entre os candidatos dos partidos que vierem a disputar as eleições, para escolher os melhores, né? Porque se você realmente dizer assim, eu não vou votar, eu não quero saber de política, também você não vai ter o direito nem de reclamar, né? E é claro que muitas vezes a gente se esforça e acaba dando voto, acreditando numa pessoa e, na prática, é exatamente o contrário daquilo que você pensou. Isso é um risco que se tem, mas entre o risco e aquilo que você sabe que vai acontecer, então é preferível que a gente se esforce para poder escolher os melhores, né, entre aqueles que se apresentarem como candidato. Debater, conversar mais, né? E eu tenho tocado nesse assunto muito sobre a não reeleição. Eu volto a dizer, tem muita gente boa, tem muita gente ruim, na vida é assim, tem um bom, tem um ruim, você bem colocou. Mas eu vejo que hoje o Brasil precisa de um fato novo, né? de um momento realmente de reflexão para a gente tirar um pouco desses políticos profissionais. Você sabe que tem, né? Como eu te falei, tem os bons e tem os que não são tão bons. Mas a gente tem que entender todo esse processo que a gente vem lá de trás, sempre levando ao conhecimento da sociedade, para que se reflitam, para que acompanhem de perto a trajetória de cada político, especialmente dos partidos. E a gente sabia que o PT seria para o Brasil um desastre. E nós viemos alertando há quantos anos nesse sentido. E, de repente, eles chegaram ao poder. Sabe que era um partido de extrema esquerda e que jamais chegaria ao poder se não fosse buscar o apoio, né, dos empresários através de um outro partido. Houve uma composição. Tanto é que o Lula participou de algumas eleições e não teve sucesso. E essa última ele aceitou desde que o partido cedesse, acabasse com aquele radicalismo. Então foram buscar o José Alencar, né, e acabaram ganhando as eleições. Só que eles tinham um projeto. E o projeto
do PT era se perpetuar no poder. Mas só que hoje eu vejo o Brasil assim mais maduro, eu tenho muita esperança que essas eleições, as mudanças que são necessárias, embora a gente sabe que pela via democrática se encontra dificuldade, se sabe o furo, né? E nós temos que estar ajustado de acordo com as exigências mundial para que nós possamos crescer pelo menos a 4% para garantir um emprego para esses jovens. Você vê que hoje o jovem ele bate na porta do empresário. Se tu pegar esses 15, 20 anos atrás, você vê que o emprego ele era abundante, né? E hoje nós estamos encontrando, na verdade, muita dificuldade nesse sentido de garantir o emprego a essa força de trabalho que está vindo para o mercado, que todos precisam do emprego para poder ter um salário, para constituir sua família, né? E o país precisa estar ajustado. E esses ajustes que terá que ser feito pelo Congresso, pela via democrática, é que ele é muito moroso e cria dificuldade. Mas me alegra, porque o Brasil já, em 2017, já cresceu 1%, nos últimos anos era decrescente, né? E eu acredito, sim, que através... O país, ele pertence a quem? Ao povo. Se o país é bom, graças ao povo, não é verdade? Porque seja o legislador, ou seja do cargo executivo, ele bota a apreciação daquilo que se pretende fazer para ter o aval da sociedade. Você é o representante legítimo, né, do povo, seja na esfera legislativa ou seja na esfera executiva, correto? E tem que fazer isso com responsabilidade, aonde os benefícios possam atingir, né, a sociedade como um todo. E que, infelizmente, nesses últimos anos, ela se desviou. Eu me lembro quando o Fernando Henrique deixava o cargo, né, a dívida era 290 bilhões e que tinha umas estatais ainda para privatizar. Bom, entrou o Lula, a coisa andando, indo para um caminho onde o Brasil vinha crescendo, se despontando. Durante esses 2 mandatos do Lula, já começou a pesar muito, já no último mandato dele. Mas ele, quando passou para Dilma, já era 1 trilhão e 300 bilhões a dívida. Hoje nós estamos beirando os 4 trilhões. Você vê só de juro que o Brasil paga. Então é preciso buscar o equilíbrio dessas contas. Se você gasta mais do que recebe, você vai quebrar. O que aconteceu com a Grécia e com outros países? Não tem como. Então é a necessidade, né, de que nessas eleições possamos eleger pessoas responsáveis. Me dói muito quando eu vejo assim, qualquer projeto importante para o país, e claro, tem sempre um segmento que tem interesse que aquilo não vai, entende? Especialmente quando tira algum benefício, né, de alguém, né? Então, eu vejo alguns deputados dizendo assim, eu tenho que ver, porque isso é um ano de eleição. Quer dizer, você, quando se elege, Banana, você tem 4 anos de compromisso com o povo, de fazer com muita responsabilidade, né, até o final do seu mandato. Mas a maioria dos políticos, eles procuram, no momento que assumem, que você tem 4 anos pela frente, já começam a trabalhar e decidir em função das próprias eleições. Isso que é um grande erro. A outra eleição, você tem que disputar. E aquilo que você levar à apreciação do eleitor, você tem que cumprir. Né? Isso que eu digo que é fazer política com responsabilidade. Então é isso que nós precisamos novamente, é ter uma reforma política, onde você possa ter um partido bem estruturado, compromissado com o desenvolvimento do país, e aqueles que vierem a ser candidato cumprir com aquilo que é diretriz do partido, né? E isso é fundamental. E, infelizmente, no Brasil virou os partidos como se fosse uma sigla de aluguel para você ter benefício. Eu quero dizer, eu vou por esse porque esse precisa de pouco voto, eu me elejo. Ou eu fundo um partido e na hora eu vou me filiar com coisa para ter algum benefício. Né? Virou uma coisa muito escrachante, né? E que isso terá que ser mudado. E é através das urnas, através da mobilização do nosso povo, né? Através das nossas forças, é que haveremos de mudar o Brasil para melhor, né? Com muita atenção
com responsabilidade e, claro, no momento das eleições, escolher os melhores. Ciro, para a gente estar encerrando aqui, a pergunta que fica, né? Ano eleitoral, todo mundo já vem atrás do Ciro, liga para o Ciro: Ciro, eu posso ir conversar contigo? Ciro, eu posso ir aí conversar contigo, né? E vem os políticos aqui bater na porta do Ciro: ô, Ciro, podemos chegar aí para conversar? Ciro Rosa, tem uma história viva na cidade dessa transformação de Brusque, né? Quando eu vejo essas rodoviárias, quando eu cheguei em Brusque, a rodoviária de Brusque era ali onde é a 1001. Né? Quem não lembra da 1001, não tinha 1001, ali era a rodoviária de Brusque. Era uma antiga tapioca que eles faziam, era uma fecularia que era do Renault, e que aquilo foi desativado, era um prédio meio que abandonado, e ali, provisoriamente, instalaram a rodoviária, que ficou anos, tá entendendo? Porque na enchente, se não me engano, de 84, foi de 84, com a elevação do rio, acabou... Onde era a rodoviária, que era em frente ao campo do Brusque, acabou saindo de lá, que não tinha mais condições, e veio provisoriamente para ali. Então ficou, eu assumi em 89, já em janeiro comecei a Beira-Rio e construir a rodoviária, que é aquela que tem hoje lá. Né? Pergunta, né? Essa pergunta-chave. Ciro Rosa, 2018, tem uma busca aí, vai ser candidato, Ciro? Olha, em política, você tem que se envolver, seja como eleitor, né, ou como dirigente de partido, ou mesmo até como candidato. Bom, eu já fui deputado 3 vezes, já fui prefeito 3 vezes. É claro que eu acho que poderia muito contribuir pelo meu conhecimento, o relacionamento meio político, num processo de uma eleição, novamente chegar a ser prefeito de Brusque, para passar limpo uma série de coisas e fazer com que Brusque entre nos trilhos novamente. Porque Brusque tem uma história onde aqui não existia emprego, tá? E a gente quebrou tudo isso, abriu as portas para o capital, né? Para cá vieram grandes investimentos, garantia de emprego para aqueles que moravam aqui e até para quantas pessoas que são de outros estados que hoje fazem parte da nossa comunidade. Mas de uns anos para cá, com a entrada do PT, começou a haver uma inversão nesse sentido. E que você já vê um monte de desempregado, né? Porque os empregos, além de não crescer, diminuiu, cara. Isso é preocupante. Então, mas isso passa numa parceria entre capital privado, os poderes, especialmente o executivo, né, nas condições de poder ser parceiro, não na atividade em si, mas no início da implantação de um projeto dessa natureza que virá, consequentemente, através do trabalho daquilo que for produzido, um retorno financeiro para investir na própria cidade. Então isso é fundamental. Então é com essa visão. Nós não podemos fazer a política mesquinha, essa que eu te falava, do PT de se perpetuar no poder, tá entendendo? Que para eles dane-se o povo, portanto era eles. Né? Tu dá um agrado aqui, o cara está contigo. Né? Você monta um tipo de um curral eleitoral, né? Está entendendo? Então isso aí é muito ruim. E acho que essas eleições, às vezes as pessoas têm procurado os partidos, que isso é normal, né? Temos um número grande de partidos, e eu, dentro daquilo que eu tenho, a experiência, eu procuro transmitir, claro que a decisão é de cada qual. Mas eu tenho conversado, né, em Florianópolis com as lideranças de partidos importantes, e eu sempre tenho dito o seguinte: eu acho que nós temos que ver a definição das coligações, quem vai ser o candidato a governo do Estado, quem vai ser o candidato a presidente da República. De tudo que aí está, acho que tem pessoas até compromissadas, né? Mas nós temos que ver também que aquele que chegar pelo menos com um número expressivo da representatividade do Congresso, senão vai ser um troço muito complicado, né? Para não fazer o que o PT fez, né? O mensalão, comprar e tal, né? E o número de partidos aí é grande nesse sentido. Então eu vejo que se tiver um alinhado aqui, né, o governo do Estado, né, o nosso candidato, alinhado também com o candidato a presidente da República, né,
Nós já tivemos candidatos que vão ser candidatos que já tiveram em Brusque, que conhecem Brusque, que a gente tem ligação, a gente sabe da sua responsabilidade. Vou te citar, o Alckmin, é o vereador do... Você sabe que o maior orçamento é do Brasil, né? O segundo é do estado de São Paulo e o terceiro é da cidade de São Paulo. Então, é um político que você tem muito exemplo a falar daquilo que foi feito em função dos benefícios, né? Seja na mobilidade urbana, seja na movimentação do capital. Ele sempre conduziu, não é aquele tipo pavão, né? Ele é realmente uma pessoa centrada, acho um patriota, né? E que, sendo candidato entre os que têm se apresentado, não desmerecendo os outros, mas eu pensando no Brasil, né, que ele vem num partido mais ou menos organizado, pode procurar uma boa coligação, e acredito que no segundo turno ele pode fazer uma boa composição, que é um cara bem centrado. Aí já se fala, né, em outros candidatos. Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, ele está falando aquilo que o povo está querendo ouvir. Pô, se realmente conseguisse pôr em prática, seria muito bom para o país, certo? Só que a gente sabe, vai chegar com uma minoria. Te lembra do Collor? Ele chegou com uma minoria, ele não ficou pouco tempo, caçaram. Você está entendendo? Porque esse negócio... Deram um jeito, né? Esse negócio de caçar, se você tem culpa ou não tem culpa, quer dizer, se você tem a maioria na Câmara do Congresso, você pode ter culpa, você não acontece nada, mas se você, mesmo que não tenha, entendeu? Isso acaba acontecendo. Então são essas coisas, o cuidado que isso tem que ter. Mas, como eu te falei, eu não estou aqui desfazendo de nenhum candidato, mas esses que se apresentam, vejo que o Alckmin tem experiência, né, por tantas vezes já foi chefe de executivo e do maior Estado, né, em termos de orçamento da nação, e por outro lado também vejo o Bolsonaro com um discurso que vem agradando a sociedade. Mas o problema é uma coisa é você ter o discurso, outra coisa é pôr em prática. Você vê o Donald Trump, né? Tinha um discurso, só que ele está aí contando dificuldade no Congresso americano. No partido dele, inclusive. Inclusive no partido dele. Então, esse é o problema, o risco que tem, que eu vejo, que é importante que o Bolsonaro está dizendo. Mas, como nós estamos num processo democrático e depende do Congresso, eu acho difícil ele pegar o aval para isso. Você vê essa reforma que está lá da Previdência, né? Pô, que o Temer teria tudo para ter a maioria e acabar. E não vai acontecer. Não, porque é o ano político, e é aquela história que eu te digo, quer dizer, o cara não vota porque vai perder voto para as próximas eleições, ele não está mais preocupado com esse mandato, mas temos um ano ainda de trabalho. Mas as ações é tudo voltada, né, para agradar gregos e troianos, né, para ter um resultado favorável nas próximas eleições. Então isso é complicado. Mas vejo por aí. Então, aqui no governo do Estado, dependendo de quem vai ser o governador, da composição que for alinhado, né, o governo do Estado e o governo federal, mesmo porque aqui na Prefeitura de Brusque, quando eu deixei com 1.920 funcionários, incluindo SAMAI e CODEP. Hoje não tem mais CODEP, SAMAI à parte, mas estão com 3.640. A folha de pagamento está a 54%. Então, engessaram de uma maneira, tinha um estágio probatório aí que... Entende? Então, o que acontece hoje na Prefeitura de Brusque? Dentro dos que são concursados, e eu, na época, tinha 1.920, mas tinha 470 efetivo. Então, quem entrava tinha liberdade, né, de pôr em prática o seu programa de trabalho. Agora, hoje está engessado. No momento que você tem 2.000 e tantos funcionários, quase 3.000, efetivados, e que, infelizmente, por falta de responsabilidade, especialmente do PT, fez esses concursos todos, né, efetivando todo esse pessoal. A cidade não respondeu economicamente, a arrecadação começa a cair, e você não tem o que fazer. E aí começa a sacrificar os pontos onde são contratados. Você precisa, para trabalhar na limpeza da cidade, nos reparos, né? Se você tem uma casa com jardim, você precisa 1 ou 2 jardineiros, imagina uma cidade, quanto você precisa. Aí você chega ali e tem 4 jardineiros, vai fazer o quê? Tu está entendendo?
E aí tu vê, e tem o que comanda, e tem o subcomandante, tem 3 olhando e 2 trabalhando. Então é o seguinte, é preciso, não tem, mas por quê? Eles estão limitados. Se é realmente aquilo que eu li nos jornais, que 54% é comprometido com a Folha, e na verdade não podia, é só 50%, está entendendo? Então tem que equilibrar os gastos. Como eles não podem tirar quem é efetivo, tira os que são contratados. E aí a cidade fica num banzeiro, né? Você vê que capim para todo lado, buraco. Não é que eles não sabem que tem, sabem que tem. Mas aqui você precisa de gente e também recursos para fazer esse reparo. Mas é ali que eles podem tirar porque não são efetivos. Um desequilíbrio. Você entra na parte administrativa, tem gente em excesso. Entendeu? Da parte, que é um alto salário. E na mão de obra, força aquela mesmo que aparece no serviço, que é essa parte que eu estou te falando, há uma deficiência, tem que fazer contratação, mas não pode fazer contratação porque já está extrapolada a folha. Veja que situação. Então é preciso que esteja tudo alinhado, o governo do Estado com o governo federal, porque você tem que buscar socorro nesse sentido. 4 anos passa muito depressa e eu jamais seria prefeito para não fazer nada. Aquilo que eu sempre falo, a prefeitura é a casa do povo, as portas têm que estar abertas. Nas minhas épocas, vocês sabem, mesmo aquele período curto que eu fiquei ali. Eu saía 10 horas da noite, estava lá de manhã, atendia todo mundo. Às vezes com uma palavra você resolve, nem tudo tem solução, mas você tem que se inteirar. Como é que você vai lutar para resolver um problema se você não conhece? Porque ninguém ama o que não conhece. E é o povo que traz, porque a cidade é do povo. E a prefeitura é a casa do povo. Né? Então, me dói quando eu converso, às vezes, com algumas pessoas da comunidade que dizem assim, não, só para abril vai ter, né, agenda para falar com o chefe do executivo. O que é isso? Pelo amor de Deus, cara. Não é isso? Isso não tem hora, é qualquer hora. Porque quem se afasta do povo, se afasta dos problemas. Não é verdade? E quem está no meio do povo, se inteira do que existe e se esforça. Nem tudo tem solução, mas se esforça para solucionar. Boa vontade. Então, exatamente, então é isso que precisa na administração pública, é isso. Né? É aquele que chegar ao chefe do executivo, saber que ele está ali representando aquilo que pertence ao povo e que a cidade é do povo. O prefeito ele vai estar ali 4 anos e tem que fazer com responsabilidade, porque senão não voltará, né? E o povo vai cobrar isso. Vai cobrar. Mas então, dentro de um projeto, isso aí está muito distante. Né? Mas como deputado estadual, existe possibilidade? Não, isso, aquilo que eu te falei depende das comunicações, do apoio. Ele tem que estar afinado com o presidente da República, tu está entendendo? Porque acho que nós temos que pensar no Brasil como um todo, no nosso estado e na nossa cidade, correto? Então você tem tudo isso aí alinhado, o caminho, não quer dizer que você vai resolver todos os problemas, mas você vai ter parceiro no sentido de buscar essa solução. Então eu vejo política assim, né? Eu não tenho essas vaidades de ser, entendeu? Pode ter certeza, o dia que eu botar meu nome a ser candidato a qualquer coisa, é porque eu tenho convencimento que na prática eu vou ajudar bastante. E a porta aqui vai estar sempre aberta, né? Como sempre teve. Ciro Rosa, uma história viva da cidade de Brusque, né? E tanta história tem para contar. Fica aqui meu abraço a você, a dona Denise, a família toda que eu tanto quero bem. Eu nunca me esqueço, em 89, 14 de abril, eu comecei a trabalhar na Araguaia FM, a 104 FM, tão famosa, né? A única FM na época. E Ciro Rosa estava do meu lado lá, né? Veio lá conversar com a juventude, ia lá no Saulo, né? E aquele começo, a informação da cidade, troca, é tão importante a comunicação por si só, né? Mas sempre nos acolhendo. E a gente era tão jovem, né? Cheio de entusiasmo. Mas o importante, Marana, é que o tempo vai passando, né? E a vida é um eterno aprendizado. Cada vez você fica melhor em termos de conhecimento e tal, né? Claro, tem alguns que perdem a motivação, mas nós, né, parece que quanto mais velho a gente fica, mais vontade a gente tem. Né? A gente não desiste, o pessoal puxa para cá, mas não vem para cá, né? A vida é isso aí, ela nos ensina. Então, tá bom. Muito obrigado. Que tudo é possível, né? Basta, claro que nem tudo é fácil, né?
Mas se você tem um objetivo, tem que lutar por ele. Ah, vai existir um obstáculo, mas você vai remover. Agora, se você se entrega no primeiro obstáculo, não vai conseguir, não é verdade? Então, Mariano, obrigado por essa oportunidade. Quero deixar um abraço a você e um abraço carinhoso a todos os brusquenses. Muito obrigado, Ciro Rosa. Muito obrigado àqueles que fizeram e fazem a diferença para uma cidade melhor, para um estado melhor, para um Brasil melhor. Um grande abraço a Ciro Rosa, a sua família e a todos aqueles que fazem as diferenças que tanto precisamos para a gente continuar novos caminhos e caminhos maiores e melhores para todos nós. Um grande abraço a todos, muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.